Ou ela ainda está girando a bolinha ali, né? Putz. Ah, agora foi. Começou a gravar, gente. Então vamos fazer as questões 32, 33 e 34. Então, elas todas estão juntas porque elas, na verdade, são mais ou menos simples e elas são fáceis de resolver aqui, né? Então, questão 32. Se a taxa de mutação U for de 1 × 10⁻⁶, e se NE, o tamanho efetivo da população, for 10.000, qual será a heterozigosidade média da população para este loco? Aí, isso aí é só vocês abrirem o livro, o Readme, olharem a equação 6.7 do capítulo 6, seção 6.6, e aí vocês usam a equação, né? A equação é a heterozigosidade média vai ser igual a 4 vezes o tamanho da população, vezes a taxa de mutação, dividido por 4n1 mais 1. Tá bom? Então tá lá. Então vocês vão fazer a mesma coisa aí. Então 4 vezes 10.000 vezes 1 vezes 10⁻⁶, dividido por 4 vezes 10.000 mais 1 vezes 10⁻⁶ mais 1. Isso aí te dá uma heterozigosidade média de 0,03846. Então, o que acontece? Se, né, se você tem uma taxa de mutação em um gene, ele vai estar sendo produzido dentro dessa população, e aí você vai ter um equilíbrio entre a deriva genética, por isso que você usa 4N1, né? E a chance de você fixar o gene, né? Então aí você tem a heterozigosidade média, né? Demora algum tempinho para fixar o gene, então você vai ter uma heterozigosidade que vai ser proporcional ao tamanho da população, tá bom? Então quanto maior a população, mais heterozigosidade ela vai ter. Agora, se você não está entendendo completamente isso aí, leia essa parte do livro, o capítulo 6, tá bom? Está bem explicado lá. Só que esse aqui é só uma questão para vocês usarem, ó, né, esses conceitos que foram explicados, né? Porque frequentemente a gente explica um conceito e vocês escutam, né? Depois. Então, se você tem que fazer um exercício, aí você, eu lembro que tem uma forma para resolver isso. Aí vocês acham, tá bom? Bom, aí, então 32 é fácil, é só aplicar uma fórmula, né? 33, normalmente fatores de resistência em organismos diploides são dominantes. Por exemplo, insetos, ácaros, fungos e plantas, considerados como pragas. Por quê? Bom, isso aí a gente já tinha visto lá no livro do Ridley, né? A gente viu que se um gene é recessivo, ele é produzido na frequência de Q ao quadrado. E se a frequência dele é baixa, ele demora um tempão para sofrer seleção natural. Só que se ele é dominante, ele é visto no heterozigoto. Então, a chance dele sofrer seleção natural é 2pq. Tá? Então, a frequência dele é muito maior. Então, aí, a seleção natural enxerga os dominantes, ou parcialmente dominantes, ou intermediários, né? E aumenta a frequência deles. Mas, quando a vantagem, né, quando o gene é recessivo, ele demora muito tempo para ser produzido, porque na população ele está no Q quadrado. Então, ele demora tempo para começar a aumentar de frequência. Então, como o uso de inseticidas e herbicidas é recente, né, nos últimos 100 anos que a gente começou a usar essas coisas, né, nem isso, acho que né, uns né, na Segunda Guerra Mundial que eles começaram a inventar o DDT, né. Então, né, são uns 80 anos de seleção. Então, insetos, ácaros e fungos, eles só sofrem seleção natural recentemente. Então, genes dominantes, ou que se expressam no heterozigoto, penetrância incompleta, que seja, né? Mas codominância, alguma coisa assim, e eles vão sofrer seleção natural. Então, um, é, o recessivo é o último a aumentar de frequência, porque ele é produzido raramente, né? Então, essa aí foi a questão 33, a gente já resolveu. Tá? Então, 34. A esterilização compulsória de todos os indivíduos com uma anomalia dominante autossômica monogênica poderia deixar
as gerações futuras livres dessa anomalia? Não, porque ela já está sendo eliminada. E ela é produzida numa frequência baixa na população, que é diretamente proporcional à taxa, né, de mutação natural. Então, é, a ideia dos nazistas de fazer esterilização compulsória para indivíduos com anomalias genéticas, para a dominante autossômica monogênica, não dá, não dá para, não funciona, tá bom? É, por quê? Porque eles já não vão se reproduzir e é produzido na taxa de mutação natural, né? Então, né, uma esterilização compulsória não funcionaria, tá, para esse gene dominante, tá bom? Ah, esse aqui é a 35, né? Que eu tinha falado para vocês que ele faz duas coisas, né? Uma população na geração zero, ao nascimento, tem a seguinte composição genotípica: azão, 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 azinho e azinho, azinho, 016, 048, 036. Então, de cabeça, já dá para vocês fazerem que a frequência do gene P é igual a 0,24, que é metade do H, mais 0,16 dá 0,4. E 0,24 mais 0,36 dá 0,6. 0,6 ao quadrado, 0,36. 0,4 ao quadrado, 0,16. 0,4 vezes 0,6 vezes 2 dá 0,48. Então, está em equilíbrio de Hartree-Weinberg, e essa aí é a frequência genotípica. Para cada uma das combinações de valores adaptativos abaixo, calcule as frequências genotípicas esperadas ao nascimento, ou seja, faz a população sofrer seleção e se reproduzir com cruzamentos ao acaso, na geração seguinte, após um número muito grande de gerações. Pronto. Essa aí é daquelas que a gente tem que fazer várias vezes, tá bom? Só que olha que interessante. Bate o olho aí. Caso 1. Azão, azão, o valor adaptativo é 1. Azão, azinho, o valor adaptativo é 1. Azinho, azinho, o valor adaptativo é 0,5. Bom, então, no número muito grande de gerações, vai ser só azão, no caso 1. Agora vamos olhar o caso 2. O valor adaptativo de azão, azão é 1. O valor adaptativo de azão, azinho é 0,8. O valor adaptativo de azinho, azinho é 0,5. Então, batendo o olho assim, a gente vê de que o azão, azão é mais vantajoso, então a frequência do azão vai aumentar até só ter esse aí na população. Então, a gente já responde a última parte antes. E o 03108, veja, vantagem do heterozigoto. Então, aí a gente vai ter que achar o S mais T. Então, 1 menos 0,3, 0,7. E 1 menos 0,8, 0,2. Então, S é igual a 0,7 e o T é igual a 0,2. É porque a gente vai fazer de novo, tá bom? Mas aí a gente vai usar naquela fórmulazinha, tá? Então, vamos fazer o primeiro caso. Bom, aqui eu estou usando a Santa Tabela de novo, porque ela resolve tudo, né? Então, veja, azão, 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 azinho e azinho, azinho. A gente tem aqui os valores que estavam aqui em cima, né? E a gente tem os coeficientes de seleção natural, desculpe, os valores adaptativos aqui, né? A gente achou a frequência de P e Q, 0,4, 0,6, né? E aí, o que que a gente fez? Um, 1 vezes 0,16, 1 vezes... A gente achou aqui 0,82, divide pelo total, 0,1951, 0,5824 e 0,2195, 1. Então a gente dividiu por 0,82, por 0,82 deu 1. Cada um deles por 0,82 deu os novos valores, a nova frequência genotípica relativa após a seleção natural. Aí a gente usa metade de 0,5854 mais 0,19 para ver as novas frequências gênicas. Então, veja, a frequência do azão está aumentando, de 0,4 foi para 0,4878. E a frequência do azinho mudou de 0,5, desculpe, de 0,6, estava olhando errado aqui, de 0,6 para 0,51. Então, veja, o azão está aumentando e o azinho está diminuindo. Então, essa é geração 1. Geração 2, a gente pegou essas frequências gênicas aqui, 3p ao quadrado, 2pq ao quadrado, deu essas aqui. A frequência gênica ao nascimento é a frequência
P quadrado vezes PQ da geração anterior. Então, continua a mesma frequência da geração anterior, mas agora está no equilíbrio. Aí a gente multiplica por 1,05. A gente multiplica esses valores, tem os novos valores e o novo valor total. Aí a gente divide 0,8688 por 0,8688 dá 1. E 0,1312 por 8688 dá 0,1510. E 0,4997 dividido por 0,8688 dá 0,5752 e 0,2379 dividido por 0,8688 dá 0,2738. A gente acha os novos P e Q, tá bom? Então aí a gente já tem os valores para jogar lá e na, na próxima geração vai ser a mesma coisa. Isso aqui vai ser P quadrado 2PQ Q quadrado da geração anterior. Então continua 0,56, 0,14, tá bom? Então a gente achou um... E a gente vai fazer a mesma coisa para o caso 2, multiplica pelos valores adaptativos, né? E aí a gente vai fazer caso 3 a mesma coisa, tá? E aí a gente, daí que a gente tirou esses valores, né? Caso 1, S1 é igual a zero, S2 é igual a zero, S3 é igual a 0,5. Isso aí são os coeficientes de seleção natural. A gente achou usando os valores adaptativos. E aí, depois a gente veio, ó, a primeira geração é 0,16, 0,48, 0,36. Na geração 2 vai ser 0,2379, 0,4997, 0,2323. E na N2 vai ser igual a 0,3152, 0,4924 e 0,1924. Tá bom? E entendendo ao infinito, né? Veja, a frequência do gene está aumentando aqui, né? E esse aqui está diminuindo, a tendência é chegar a 0, 0 e 1. No caso 2, mesma coisa. E no caso 3, vai entrar em equilíbrio, tá bom? Então, veja, a frequência vai ser igual a 0,7 dividido por 0,2 vezes 0,7, 0,778. E P vai ser igual a 0,222. Então, a gente aplicou aquela fórmulazinha, tá? Então, a gente descobriu como fazer, né? A questão... Olha, isso aqui, depois vocês vão, tentam fazer sozinhos, aí depois checam o resultado, né? Para ver se bate. Mas então a gente simplesmente usou isso aqui e multiplicou por esses valores aqui, tá bom? E depois no caso 2 por esses valores aqui, no caso 3 por esses valores aqui. A gente fez isso ao nascimento, após a população sofrer seleção e se reproduzir, cruzamentos, na geração seguinte, após um número muito grande. Então, né, então a gente fechou a 35. A 36, a 37 e a 38 foram resolvidas anteriormente, né? Então a gente resolveu junto com os exercícios 1 a 20. Bom, vou aproveitar para fechar, tá? Então, 39, uma população diploide de 500 indivíduos, quantas gerações são necessárias para que todos os alelos de um locus neutro sejam idênticos por origem? E a gente viu que o tempo necessário, então isso aí está lá no livro, né? É t igual a 2n. Por quê? Porque você tem 500 indivíduos, eles são diploides, então o número de gerações é 1000. Então, depois de 1000 gerações, se você ficar multiplicando 1 sobre 1000, que é a chance de você se tornar igual por origem, por 1000 vezes, aí você tem uma chance alta de você se tornar idêntico por origem, né? Então demora 1000 gerações para uma população de 500 indivíduos se tornar idêntico por origem. Ou seja, ou fixar o azão ou fixar o azinho. E se uma geração humana dura 25 anos, vai demorar 25 mil anos para um locus neutro se tornar idêntico por origem, tá? Isso aí é a aplicação de fórmula lá do livro, né? E 40, se o valor adaptativo, olha, gente, é para vocês fazerem aquele ST de novo. Então, o valor adaptativo é 0,95, 1 e 0,50 para azão, 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 azinho, azinho, azinho. Então, 1 menos 0,95 vai ser igual a esse S aqui, que é o coeficiente de seleção natural do azão, né? Quer dizer, e o S2 aqui é zero, né? E o S3 aqui é o T, né? É 0,50.
Aí vocês aplicam na fórmula, e aí vocês têm 0,5, né? É, 0,05 dividido por 0,05 mais 0,50, isso aí é a frequência do Azinho. A frequência do Azão vai ser igual a 0,50 dividido por 0,05 mais 0,50. Então, a frequência do gene Azão vai ser igual a 0,9090 e a frequência do gene Azinho vai ser 0,09, né? Então, isso aí é só a aplicação da fórmula, tá bom? E, gente, a gente acabou. Olha que incrível. Então, deixa eu parar tudo para dar um tempo de responder pergunta para vocês, tá bom? É, interromper a gravação. Isso.